24. Se você tem dificuldade, pensa assim, Isaías, Jeremias, Lamentações. Eu sempre tenho uma dificuldade, mesmo na sequencial dos livros. E aí, vez ou outra, eu apelo para quase que a musiquinha que tem, né, sobre os livros. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 18 em diante. Eu vou abrir uma outra versão aqui, só para reforçar um versículo. Lamentações, capítulo 3, 18. Então diz assim: Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, orar comigo mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, celebrando e adorando o Teu nome. Mas nesse tempo de palavra que nós nos debruçamos diante dela, essa palavra que é tão poderosa, Pai, que tem orientado o Seu povo há milhares de anos, ó Pai. Pedimos que continue nos orientando nessa manhã, e de uma forma sobrenatural, como Tu és, ó Senhor. Ministra nos nossos corações. Nós temos uma igreja que é Sua, Deus, com corações de formas diferentes, ó Pai. Então, com a Tua palavra, que o Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 21 do texto que nós lemos, talvez você conhece, né? Bem assim. Que eu tenho numa outra versão aqui, que é a forma mais conhecida, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Antes aqui da gente caminhar, deixa eu perguntar assim, quem tem, ou quem se lembra, né, pelo menos das caixinhas de promessa? Você lembra daquilo lá? Tem umas maiores, tem umas menores que é quase um chaveiro, né? Quem não gosta da caixinha de promessa, você acorda que ele disse, opa, Deus, tem uma palavra para mim? Aí você puxa lá, opa, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso é bom, né? Mas provavelmente Jeremias não seria um homem com muitas palavras na caixinha de promessa. Não sei se é caixinha que fala, eu acho que é isso, né? Quase todo mundo tem, né? Hoje diminuiu um pouquinho aquele papelzinho verde, um monte de corzinha. Porque a maioria dos escritos aqui do profeta Jeremias, eles não é animador. Pelo contrário, ele é quase que amargo. Bem do amargo mesmo. E não é pouco, não. Ele expõe a sua... aqui no texto bíblico, ele expõe tudo aquilo que está ali dentro. Não sei se de uma forma rancorosa, mas ele fala, é complicado esse trem aí. Não é bom. E eu vejo assim que Jeremias iria fazer as caixinhas de promessa pararem de ser vendidas. Imagina o versículo aqui que nós lemos, na altura do 18, por exemplo, no 18, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Imagina um dia de manhã, você fala assim, vou ler uma palavra para abençoar meu coração. A minha força acabou e minha esperança em Deus não existe mais. Imagine que animador que seria. Por que Jeremias está falando isso? Na verdade, Jeremias está num contexto histórico proclamando, na verdade, pregando, profetizando juízo contra Israel. Falando mais ou menos assim, galera,
Desculpa o galera, mas homens e mulheres de Deus, povo de Deus, presta atenção no que vocês estão fazendo. E ele vai profetizando, e ele vai falando. Ele falou, gente, mais ou menos, acorda, presta atenção. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Não. Vai vir juízo sobre vocês. E durante 40 anos tem a sua pregação. Chega no momento que vem juízo. E o juízo vem com força. O que é o juízo? E Deus parece um pouco estranho para o nosso tempo, de olhar e falar, não, Deus não tem juízo. Veio o Império Babilônico, Nabucodonosor, e faz o que faz. Faz um arrebento. Arrebenta com tudo. E Jeremias está vendo a nação babilônica, ou da Babilônia vindo e tirando a força o povo de um lugar e para levar para o outro. E Jeremias fala, meu Deus, o que é isso? Esse negócio começou a consumir o coração dele. E talvez Jeremias não é como talvez nós seríamos, porque nós talvez falaríamos assim, não avisei? Agora vai explodir tudo. Mas Jeremias gera no seu coração compaixão e misericórdia. Ele não está aqui olhando para a nação de Israel, falando assim, eu avisei, agora vocês que se lasquem. Até porque ele está no meio disso tudo. Então, Jeremias vê tudo isso acontecendo, a compaixão e a tristeza vai tomando ele de uma tal forma que se expressa dessa maneira. Talvez, nos dias de hoje, se fizesse uma análise comportamental de Jeremias, com todo o respeito, talvez não me chame de herege, poderíamos pensar que ele estava quase num quadro de ansiedade, talvez de uma depressão, porque vai vendo tudo isso e a amargura vai tomando. E aí fala, nem quero mais viver, maldito dia que nasci. Isso vai tomando ele. Bom, o que Jeremias passou no sentido da tristeza e a amargura, pode ser que seja bem comum para nós hoje. Possivelmente não pelos mesmos motivos, talvez até seja. Mas você ligou a TV nesses dias aí? Você viu o jornal? Fala para mim, o teu coração não rasgou quando viu aquela cena do Afeganistão? Do avião subindo, com as pessoas na fuselagem do avião, tendo que fugir? Ou tentando fugir. E fugir para onde? Não sabe, nem sabia para onde vai. E aquela loucura toda. Aí você fala, não, mas são adultos, ok. E quando você vê, próximo do muro, os pais pegando a criança, erguendo a criança, e um outro soldado lá, não sabe quem, não sabe o que vai ser. Nós estamos quilômetros de distância, nós estamos a um tempo de sociedade diferente, mas o meu coração, confesso a você, que fez assim, rasgou. Porque é um povo, são pessoas, e como nós aqui, também carecem da glória de Deus. Isso parece que está um pouquinho mais distante da gente, né? Mas a gente vai puxando a corda, e aí vai acontecendo na nossa vida situações também, que vai nos jogando lá embaixo, e às vezes a somatória de dificuldades que nos tomam, vai deixando a gente num estado assim, uau, né? Fala assim, não quero acordar hoje não. O tempo de pandemia revela isso, revela situações de impossibilidades e de tristeza no coração de tantas pessoas. Muitos já não querem mais saírem da porta para fora, parece que não, mas há um movimento disso, né? Gente que não amou a pandemia, falou, não, agora me deixa aqui. Mas aí começa a vir as enfermidades também. Mas não só por pandemia, não só por Afeganistão, não só por Israel há um tempo atrás, não só por isso, mas quando você perde aquilo que é tão precioso para você, aquilo que é tão bom, e quando algo começa a chegar na nossa casa, e imprevistos não marca a hora, e tem imprevisto que não é apenas um imprevisto, né? É uma luta gigantesca, né? Aquilo lá chegou, bateu, e nada mais previsto do que um imprevisto. Vai acontecer alguma coisa. E muitas dessas situações
são difíceis. Então aquele negócio começou no coração de Jeremias tomar, e eu percebo que infelizmente a gente está sendo tomado muitas vezes por uma angústia que a gente não consegue explicá-la. Alguns parece que está com a garganta, já sentiu aquela sensação da garganta assim? Aquele peso nos ombros. E aí quando alguém pergunta para você, o que está acontecendo? Você fala, não sei, só sei que não estou bem. E aí por aí vai. E aí são muitas coisas que nos tomam. E aí a gente deixa de vivenciar o melhor. Por estar tão tomado de angústia, de tristeza, de amargor, a gente deixa de ver coisas tão profundas em Deus, tão profundas nos relacionamentos, tão profundas na comunidade, tão profunda na igreja, na família, porque a gente está tão... E aí, nisso, a gente fala, o que está gerando as amarguras na nossa vida? As nossas percas? Você já algum dia foi roubado? Sabe? Um dia você chegou, e infelizmente, quando você abriu a porta da sua casa, alguém foi lá, roubou as tuas coisas, mexeu em tudo, sabe? Bagunçou a tua casa. A perca não do objeto, mas o sentimento da invasão e da impossibilidade machuca, né? E gera isso. Então, as nossas percas talvez tenham gerado amargura. Tem gente que tinha uma condição financeira, a pandemia chegou, teve que voltar atrás. Nossa, Deus, eu nunca imaginei que eu ia ter que voltar a andar de ônibus. Deus, nunca imaginei que ia precisar fazer tal coisa de novo. Nunca imaginei que ia precisar colocar no meu cardápio mais frango ou mais porco, porque o boi está muito caro. Então, essas percas na nossa vida, elas podem ser algo que nos impulsiona ao amargor, à tristeza. Sabe, as coisas que vão dando errado, as falhas. Mas os nossos pecados também geram em nós uma amargura. Talvez você não esteja percebendo, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é pecado, vai nos distanciando do Senhor. E aí, a gente pode ser tomado por tudo isso. Não adianta a gente parar de esconder isso. Não adianta melhor a gente parar de falar disso. Certa ocasião, numa igreja, que não é qualquer, mas numa outra igreja, um irmão iria pregar, um irmão leigo. E a filha dele falou assim, você não vai pregar sobre pecado não, né? A gente está cansado de ouvir isso. Uma criança falou, como assim? E a vida da igreja, a gente precisa sempre te trazer à memória, com respeito, mas para você e eu sempre trazermos que o nosso pecado nos distancia do Senhor. Não é o caso de Jeremias aqui. Mas homens e mulheres que entram nessa condição, uma hora ou outra, vai cair a casa. Os nossos pecados, os pecados dos outros. Por que o pecado do outro pode gerar tristeza e amargura em mim? Eu tenho um exemplo muito simples, que é triste essa realidade. O pecado do outro pode trazer consequência para mim. Pensa na cena assim, mais esdrúxula, maior. É assim, alguém que vai na igreja dominicalmente, sabe, um crente fiel. E aí, num sábado à noite, essa pessoa vai ao culto. E aí, voltando do culto, na calçada, uma alma roubada, embriagada, atropela esse pessoal saindo da igreja. Aí falece esse povo. Alguém já viu uma situação assim? Eu já vi. O pecado do outro tomou a vida de outras pessoas. Não só nessa dimensão, mas quantas vezes a forma do outro levar a vida, nós estamos em conexões, impossível o outro, de vez em quando, nos tocar. Gente, não tem como. O que você faz, uma hora vai impactar outro. E, infelizmente, o pecado do outro pode impactar eu e você. Não fuja disso. Guarda o teu coração, mas não entenda, mas por que está acontecendo? O mundo caído, pessoas sem Jesus, e muitas vezes sem princípios, elas estão vivendo, elas estão caminhando, e aí pode chegar em você, ou chegar em mim, e bate a porta. Por que a gente está entrando nessa dimensão de amargura? Só mais uma questãozinha. Porque muitas vezes estamos criando em Deus algo que Deus nunca disse que iria fazer. Você já projetou no outro
uma ideia que o outro ia fazer. Aí o outro faz diferente. E, infelizmente, a gente criou isso sobre Deus. Então, Deus vai sempre me abençoar. Não, Deus tem propósito de me abençoar. E aí Deus não te abençoa como você espera. É a pessoa que fala assim, Deus, eu vou pagar o meu dízimo aqui e o Senhor cuida lá das minhas finanças. E aí está esperando. E aí não acontece como você espera. Aí você fala assim, me esmerei em Deus e nada aconteceu. Talvez não aconteceu como você esperava, como você criou, mas aconteceu. Só que, quando não gera aquilo que esperamos, a tristeza vai lá embaixo, vai lá em cima e teu coração vai lá embaixo. Porque a gente cria algumas expectativas em Deus que muitas vezes não são bíblicas. E a gente quer que o nosso Deus responda à nossa imagem e semelhança, não nós, Deus. Então isso tudo vai impactando a gente, e a gente vai murchando. Algumas vezes começa a acontecer em nós o que aconteceu com Jeremias. O que aconteceu com Jeremias? Ele começou a dizer, começou a falar barbaridade, né? Porque quando a gente entra nessa condição, começa a falar umas bobagens gigantescas. E Jeremias, diante de tudo isso, que ele está vivendo no seu contexto, a nação dele sendo tomada à força, vendo morte, vendo uma carnificina, um negócio complicado. Ele diz, Deus, eu já estou sem força e esperança. Esgotou para Jeremias os recursos naturais, aquilo que era comum, aquilo que era possível fazer, e aquilo ali sumiu. E ele falou, não tenho mais força, não tenho mais esperança. Talvez alguns de nós estaria dizendo isso. Não tem mais esperança, não acredito mais em nada. Igreja, não espero mais nada deles, porque esgotou. E ainda Jeremias fala assim, estou sem força. E aí, sem esperança e sem força, enterra. O que mais tem? Não tem mais nada. Pesado, mas verdadeiro. Talvez Jeremias não se ligou que quando os nossos recursos naturais devem ser conectados com os recursos da graça de Deus. E certamente a força é revelada nisso. Fazemos tudo o que é possível, mas clamamos ao Senhor para que Ele tome o nosso coração e intervenha. E aí Deus revela a sua força sobrenatural. Mas Jeremias falou uma bobagem dessa. Eu estou mais sem força e sem esperança. Era um retrato dele. Mas ele disse, estou sem força e sem esperança. E quem fez tudo isso foi Deus. Ele falou assim, Deus me culpou, Deus pesou sobre mim. E aí, quantos de nós falam assim, por que Deus me penalizou tanto? Por que Deus me feriu como me feriu? E aí dói. Então a gente percebe isso nessa caminhada nossa, que diante de algumas coisas, alguns em tempos diferentes, mas uns têm uma facilidade melhor de reagir a todas essas coisas, mas outros estão falando, Deus, por que o Senhor me feriu? Por que o Senhor feriu a minha casa? Por que o Senhor feriu o meu filho, o meu marido, minha esposa? E aí a gente começa a perceber isso. Talvez Jeremias, nesse sentimento de solidão, poderia falar de uma maneira mais sensata, eu estou humanamente sozinho, mas eu sei que Deus está aqui. Mas não é a fala dele. Pelo menos aqui e agora não. E aí eu pergunto para nós nessa manhã, qual é a bobagem que, num momento de angústia, talvez você tenha falado? Talvez você falou, não tem mais jeito. Talvez foi dito, isso aqui, enterra. Talvez não aguento mais. Talvez vou acabar casamento. Talvez um monte de outra coisa. É assim que nós reagimos. Talvez você disse, Deus me desamparou. Deus se esqueceu de mim. Ou aquele absurdo maior, Deus não me ama. Então é isso que a gente reage. Ou esse negócio que Deus tem um propósito para todo mundo, Deus não está nem aí para mim. Quem sou eu na fila do pão? Quem que eu sou? Essas são uma das bobagens que, infelizmente, diante de algumas circunstâncias que nós vivemos, nós começamos a dizer.
E aí o bom que Jeremias tem todo esse amargor, essa tristeza, mas não fica por aí. O texto, para mim, não dá uma dimensão de tempo, mas na fala dele, ele começa a dizer assim, todavia, na versão que eu leio, ele fala, entretanto, assim, entretanto, disto me recordo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, de uma situação aqui, ele começa a trabalhar que, apesar de tudo isso, o Senhor vai trazer novamente a esperança. É o objetivo do coração de Jeremias. Ele quer renovar a sua esperança. Nessa manhã, diante do que tudo temos passado, que você tem visto e que tem te tomado, a nossa esperança precisa ser renovada. Nós não temos outro caminho a não ser vou inventar uma palavra aqui, né? Mas se esperançar, animar novamente o coração. Porque, gente, me desculpe, eu não consigo ver, enquanto comunidade global, enquanto mundo, uma melhora, gente. Não assusta não, mas... E aí você pode pensar em movimentos... É difícil você pensar em alguma coisa muito boa. Agora, aqui na nossa comunidade local, enquanto família, enquanto igreja, eu creio plenamente na intervenção de Deus sobre nós, de maneira que anime o nosso coração. Mas é possível estar contente, estar feliz, ou estar alegre no meio de tudo isso? É claro que é. João capítulo 14, o texto que quando Jesus falou, eu vou morrer, e os discípulos falaram, e aí? Eu vou para o Pai, mas mandarei outro Consolador que vai vos ensinar todas as coisas. Mas fala, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Jesus está remetendo aqui uma paz diferente, uma condição diferente de bem-estar do coração, se é assim que podemos dizer. Ele fala, olha, Roma, era o entendimento, Roma tem um tipo de paz. O governo romano tem um tipo, e qual que era o tipo? Não havendo guerra, estamos em paz. E Jesus fala assim, o meu negócio é diferente. Pode ser até que haja guerra, mas o coração de vocês esteja em paz. E assim vamos vivendo. Ambientes de luta, de dor, que vem ao nosso redor, mas o Senhor quer que o nosso coração esteja esperançoso. Pastor, não vejo nada de bom. Se você não vê nada de bom, então possivelmente a gente está conversando de um Deus diferente. Nós estamos conversando de um Deus diferente. Porque eu estou, sem dúvida alguma, falando do Deus cristão e que Ele sempre tem algo bom. E a primeira coisa que, de fato, Jeremias trabalha, gente, é o básico do básico, tá? Não dá para fugir, não. É o simples de tudo. Jeremias retrata e traz, olhando para o passado em Deus, e fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Então Jeremias está falando para renovar a esperança, para esperançar o coração. Traga novamente sobre os seus olhos, nessa manhã traga sobre a sua vida as misericórdias. Ou seja, eu e você, nós tínhamos uma dívida ali, de fato, impagável, gigantesca, e o Senhor falou, não vou cobrar esse trem de vocês, não. A misericórdia é Deus sentir a mesma dor que passa por você. Isso de uma definição de dicionário, né? Uma definição mais simples. E aí, quando você quiser esmiuçar da misericórdia, Pastor Silvio, é contigo, quando for uma aula sobre misericórdia, mas de uma forma muito simples. Olhamos para a misericórdia de Deus por toda a história. Traga aos seus olhos, biblicamente, o que Deus vem fazendo na história. Misericórdia, Deus tratando, cuidando, refazendo a vida do povo. É o sentimento que Deus está junto. A falar, pastor, na história é fácil, né? Mas pensa na tua vida, onde você está hoje? Quanto tempo de caminhada com Jesus? Pastor, já tenho 5, 10, 15 anos. Não, eu tenho 1 ano. Vê nesse trilho que você já caminhou com Deus, onde a misericórdia de Deus já impactou a tua vida, chamando você, te amando.
Às vezes tem essa facilidade de se esquecer. Olha só para aquilo que está vivendo hoje. As misericórdias de Deus é uma causa para esperançar a nossa vida, para animar o coração. Ah, mas está tudo ruim. Misericórdias do Senhor sobre você. E o legal é que 2 princípios da misericórdia por Jeremias, ela não tem fim. É imensa. É tão profunda, é gigantesca. Essa é uma das dimensões das misericórdias do Senhor. Então, quando lhe faltar misericórdia, lembre que a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Isso é lindo, isso é bonito, né? As misericórdias do Senhor não tem fim. Isso aí pode estar escrito lá na tua caixinha de promessa, na minha, sei lá, escrito na tua casa. De fato, as misericórdias. Mas apesar delas não terem fim, ainda tem um negócio maneiro. Elas se renovam. Então não é algo que é muito e que se estraga. Porque, já viu? Uma vez você comprou muita comida, guardou na geladeira e precisou viajar. Aí você falou assim, vou chegar, vai ter comida na minha geladeira. Mas tem. Você chegou de viagem, tem lá a comida. Mas como passou um bom tempo, ela se estragou, porque a comida em si, sozinha, ela não se renova. As misericórdias, além delas não terem fim, elas se renovam. De tempos em tempos, a gente percebe que as coisas precisam se renovar. Porque senão elas caducam, senão elas perdem a responsividade do tempo que se vive. A gente vê os mercados pintando suas fachadas, mudando, eles estão se renovando, eles estão se estruturando ao momento da sociedade, né? Eles estão querendo responder, as coisas vão mudando. E vai entendendo ali, e a palavra está dizendo aqui, que as misericórdias, não para o seu gosto, né? Não para o meu gosto, mas elas se renovam a toda manhã, então há algo novo. Se esperance com isso, mas Deus continua tendo misericórdia infinita e renovada a cada manhã. Que o teu coração se encha dessa misericórdia, porque Deus é misericordioso. E aí ele continua dizendo, um pouco mais à frente, eu queria que você guardasse bem guardadinho, que a compaixão de Deus, o texto não vai trazer nessa leitura que fizemos, mas um pouco no versículo 32, embora entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. A grandeza da sua misericórdia. Compaixão de Deus por nós, em nós e através de nós, ela é sim algo a esperançar a minha vida. Há compaixão de Deus sobre tua vida. Há compaixão de Deus sobre você. E onde se renova onde se demonstra, se revela essa compaixão? Ela se revela no perdão de Deus sobre a nossa vida. Deus está tendo compaixão de nós, nos trazendo para perto. Todas as vezes que queremos trilhar o caminho de volta ao Senhor, por mais que a gente acredite, que alguns acreditam que não, mas sempre há um caminho de perdão para conosco, um caminho de compaixão. Quem é pai aqui, e aí a gente sempre cai nesse exemplo simples, né? Mas quem é pai não precisa corrigir filho. Quem é pai que quando colocou o filho de castigo, fechou lá, sei lá se fechou, colocou num canto, virou as costas e saiu quase chorando. Deu um tapa na criança para correção, bateu no bumbum da criança e chorou do outro lado. A criança chorava de um lado e o pai e a mãe do outro. Já viu isso? Talvez aconteceu lá na tua casa, tenha acontecido, né? Corrigiu. Ai. A correção dos homens acontece para a melhora dos filhos. A correção do Senhor sobre nós é uma correção de compaixão. Quantas vezes Deus
fecha muitas portas sobre as nossas vidas, direciona o nosso caminhar para outro lado. A gente não consegue entender tudo isso e fala, onde está Deus nisso tudo? O que a gente faz, né? E Deus, na verdade, está simplesmente nos corrigindo através da sua compaixão. Mas mesmo que não seja essas situações, Deus é um Deus de amor e está se revelando a nós, sempre nos acolhendo você. Mas eu sou cheio de drama, eu sou cheio de problema, eu sei, assim como eu também sou. Se é um bichinho difícil de ser entendido, eu quero te dizer que eu também sou. Tem hora que eu olho para minha esposa, e aqui é um testado público, eu falo assim, será que você me entende? Será que você me aguenta mesmo? Porque é difícil. Mas Deus pega a gente desse jeito, cheio das nuances, cheio de coisas, e fala assim, vem para perto, abraça. E não há nenhum, chega para lá de Deus de um coração sincero. Deus não rejeitou nenhum que venha a Ele de coração aberto. Biblicamente, você tem alguns momentos ali que o Senhor Jesus dá ensino para falar para o povo, vem de coração aberto. Aí o do jovem rico fala, ó, entrega tudo que você tem e vem. Vem. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter a nossa memória, sempre esse amor gigantesco de Deus, revelado na sua compaixão. Não tem como perder isso do olhar. E Deus está derramando amor sobre nós. E a afirmação bíblica que Deus é amor, não é apenas um lançado durante toda a história da humanidade. Não, é uma afirmação de quem Ele é. Um amor de um Deus de compaixão. Deus não nos quer destruir. Deus não quer destruir a nossa vida. Ele nos quer bem pertinho. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, ser gente que ainda não consegue se dizer que é de Deus. Deus quer a sua vida bem pertinho. Então, para se esperançar, Jeremias trata essas duas questõezinhas: misericórdia e a compaixão de Deus. E o bonito, que no versículo 24, ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Tem uma canção que diz, né? Daqueles que me conhecem, falam assim, ele não vai cantar. Fala assim, tu és a porção da minha herança. Está retratando o texto bíblico, né? Quando Jeremias está dizendo isso, possivelmente ele está evocando uma palavra lá atrás, em Josué. Porque é muito fácil a gente ler a história hoje e falar assim, Deus é minha porção, Deus é tudo para mim. Não é um negócio simples, mas parece que é tão distante, né? Fala, Deus é tudo. Jeremias está possivelmente lembrando quando a terra foi dividida, chegaram à terra prometida, e aí todas as tribos estão lá postas, e Josué começa a dividir num segundo momento, já havia um pouquinho da divisão da terra, e Josué fala, olha, essa terra aqui vai para esse povo, essa outra terra vai para esse povo, e chega a tribo de Levi, os levitas. Há uma tendência a dizer que os levitas não eram muito trabalhadores, né? Não gostavam muito dessa. Mas os levitas que estavam a cargo do templo, a responsabilidade do trabalho sacerdotal, o trabalho aqui nesse culto, supondo, os levitas ficaram sem terra. Eles não tinham uma porção de terra, porque diz que o Senhor, e aí é muito bonito que está em Josué, diz que o Senhor seria a sua porção. Josué naquele tempo está dizendo o seguinte, olha, e Deus falando através dele, dizendo, olha, todo mundo tem terra, todo mundo recebeu uma propriedade, todo mundo recebeu um bônus, tem algo a palpar, dizendo, isso aqui é o que eu tenho direito. E a tribo de Levi, os levitas, ali então recebem, falam assim, o Senhor é a sua porção. Então, na verdade, mais do que todos, os levitas estavam ganhando. Humanamente, perdendo. Mas diante de Deus, ganhando.
E aí, Jeremias está dizendo algo semelhante. Ele está dizendo que as misericórdias se renovam a cada manhã. Ele fala, a minha porção é o Senhor. Nós, então, precisamos entender que, mais do que tudo isso, que lembramos os grandes feitos, as misericórdias, a compaixão, mas para esperançar o meu coração e nos alegrar em tempos de dificuldade, eu preciso saber quem é o meu Senhor, quem é o meu Deus. E aí é um grande problema. Muitos cristãos sem Cristo, muitos homens e mulheres que dizem andar com Deus e não andam. Por isso, não conseguimos passar por algumas coisas. Porque quando precisamos buscar o Senhor, não buscam, não sabem, nem conhecem quem é Deus. Jeremias é muito claro em dizer, o Senhor é a minha porção. E isso anima o meu coração. Isso alegra quem eu sou. É mais ou menos a gente, no tempo da crise, ir orar e sair renovado de Deus, porque buscamos o Senhor. Mais do que qualquer coisa, o que nos anima em Deus é o próprio Deus. Simples. Simples da vida. Simples, mas profundo para colocar na prática. Muitas vezes difícil em dizer que Deus é tudo e qualquer coisa em nós. Será que se tudo faltasse, continuaríamos caminhando a Deus? Eu quero te levar a entender, por exemplo, a nossa adoração de uma maneira muito simples. Na nossa igreja, domingo passado, no nosso momento de dízimo e oferta, quando eu preparava, eu falei, olha, vou trazer essa dimensão. E eu falei assim, que muitas vezes a gente vê alguns irmãos que não está errado fazer dessa maneira, ou trazer essa questão. Vamos falar do dízimo e oferta, né? Aí falam assim, a igreja tem luz para pagar, né? Como que a gente tem? Não é verdade? Já ouviu isso? A igreja tem água para pagar. Na igreja metodista, tem pastor para pagar. Mas se a gente trazer, por exemplo, o nosso dízimo para pagar a conta, a gente está fazendo errado. Porque o dia que a igreja, por exemplo, se a igreja tivesse vários imóveis, e a igreja fosse autossustentável por vivenciar pelos seus imóveis, ninguém ia querer trazer o dízimo, então? Mas daí quando a gente entende, por exemplo, que o meu dízimo e minha oferta não é para pagar conta, mas é uma adoração e entrega a Deus, é uma responsividade daquilo que eu entendo da palavra, as coisas mudam. E aí, por exemplo, a igreja pode ter suas contas supridas, mas vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, porque entendemos que é um chamado de Deus e uma entrega. E aí, quando a gente leva para o Senhor é minha porção, eu falo, o Senhor é minha porção, então o Senhor é tudo em mim. O Senhor é tudo nas minhas finanças. O Senhor é tudo na minha prioridade. O Senhor é tudo em que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu entrego e tudo que eu vou. Se nós estivermos no lugar chamado presença de Deus, que não é um lugar físico ou geográfico, se nós estivermos no lugar chamado vontade de Deus, as coisas vão tomar o nosso coração. E pode ser que tenha dia maus, sim. Maus não apenas pelo aquilo que acontece, mas como a gente vai responder a isso. Pode ser que tenha. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Tem um missionário chamado Paulo Capelletti, não sei se você já viu. O Paulo Capelletti, eu falo que ele é um cara diferenciado. Vez ou outra ele está aqui em Maringá, hoje está em Indaiatuba, alguma coisa assim. E ele é um homem que trabalha, tem um ministério específico, bem específico assim mesmo, um homem muito corajoso. Ele trabalha com o pessoal da prostituição, em São Paulo, né? Então pensa esse cenário todo, é mais complicado que aqui, mas seja homens, mulheres, travestis, e a ênfase é mais nesse terceiro, nos travestis, né? Então eles ministram o pessoal, e quando alguém diz assim, eu quero mudar de vida,
E aí eles têm uma forma de trabalhar e falam assim, então vem morar comigo. E eles acolhem na casa. E é um negócio bem corajoso, não é para qualquer um, não. E aí é todo esse pessoal marginalizado. Bom, uma ocasião, alguns anos atrás, o pastor Paulo Capelletti, mais conhecido como Macarrão, eles estavam preparando, eles têm uma dinâmica de fazer acampamentos, fazer os acampamentos para o travesti, pessoal travesti. Então, ele estava organizando o acampamento dos travestis, a sua esposa estava organizando um acampamento para crianças. E nisso, o filho de 13 anos estava na casa de uma tia, brincando. Caiu do telhado e faleceu. E aí, pensa assim, naquela casa, por tempo, o pastor entra dentro do seu quarto e não quer sair. Gente, terrível, tá? E as perguntas são, por que Deus? Eu que te sirvo, ninguém quer fazer o que eu faço, sabe? Tudo isso. E aí diz que um desses jovens que moravam na casa que não é filho, chegou e falou assim, e o Deus que você sempre falou para nós? Não anima seu coração? Foi algo nesse sentido, sabe? Eu não tenho as palavras literais, mas diz que aquilo ali foi um despertar nele. Renovou as suas forças em Deus, no ambiente chamado vontade de Deus. Saiu do quarto e continuou a vida. A dor e a saudade sempre são lembradas, né? Mas no lugar chamado presença de Deus, vontade de Deus, as nossas forças são regeneradas, são refeitas. E aí eu queria nessa manhã te trazer a memória, te trazer a lembrança. Será que estamos, de fato, nesse lugar, presença de Deus? Será que poderíamos dizer, assim como Jeremias disse, a minha porção é quem? É o Senhor, mas tem... gente, isso aí, é peixe pequeno para o Deus que é comigo. Mas Deus é a minha porção. Pronto, acabou. O resto Deus vai acrescentando, o resto Deus vai tratando, o resto Deus vai fazendo. Mas a gente tem que entender que muitas das nossas frustrações, das nossas tristezas, das coisas que passamos, que podem ser, sim, pelas consequências dos nossos pecados, podem ser realmente pelo pecado do outro, mas estão aí. Muitas dessas coisas que não conseguimos absorver é porque a gente saiu do lugar chamado presença de Deus. E está achando que está tudo bem. E aí quer dar nome dizendo que é outro. E não quer dizer, e aí eu ouço muito, com todo respeito do mundo, pastor, você sabe que é difícil, né? Eu sei. Eu sei. Pastor, você sabe que não... Que Cristo que servimos? Que Deus que estamos alinhados? Quem é o nosso Senhor? Bom, eu posso ir terminando já? Acho que a gente... Jeremias alertou a nação de Israel sobre a sua idolatria durante 40 anos. Não chegou lá no final da vida e falou, eu falei. Não foi isso que ele fez, não. Mas veio o juízo. O seu coração se encheu de compaixão e misericórdia por tudo aquilo. Mas ele falou, tem esperança. Nessa manhã, diante de tudo que vemos, que tem nos tomado, eu quero te dizer muito claro, há esperança. Há esperança. Muita esperança. Nós estamos começando uma semana. Quem dera eu te encontrar durante a semana e falar assim, tu está animado, homem e mulher de Deus? Está alegre? Está feliz? Pastor, está difícil, mas eu estou. Vamos indo. Vamos indo. Vamos que vamos. Não é ser otimista demais, é ser esperançoso quem é o Senhor. Lembramos das misericórdias, da compaixão, mas sempre olhamos para nós e vemos se estamos ou não com a porção que é o Senhor sobre a nossa vida. Não abra mão disso, em tempo nenhum, por nada, do Senhor ser a sua porção. A Israel deveria sim uma decisão e um posicionamento do povo.
Se antes, na profecia de Jeremias, falasse, não, de fato, erramos, vamos nos consertar e vamos. Assim como quando Deus toma o coração de Jonas, do profeta Jonas, fala, ô Jonas, vai em Nínive pregar. Jonas é também uma amargura lascada, e fala, eu não vou lá não, eu não gosto deles. Por que Deus? Se eu for lá e pregar, eles vão se arrepender, e o Senhor vai salvar esse povo. Então é claro o caminho de que quando voltamos, nos posicionamos, nos arrependemos, o Senhor nos pega, nos abraça e nos coloca em pé novamente e enche nosso coração de esperança para viver. Anima o teu coração, se você está aqui, há esperança e há um Deus que quer se relacionar conosco, com você, de uma maneira íntima, a ponto de te esperançar para tudo que você vive. É mal sim, mas o Deus que eu sirvo está animando o meu coração. Então, quando nós não entendemos o que estamos passando, e estando em Deus, renova a esperança. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, assim que o apóstolo Paulo diz à igreja. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Eu te convido nessa manhã a esperançar o seu coração, fazendo esse caminho de estar na presença de Deus, fazendo esse caminho a falar, não saio desse lugar, a presença de Deus, a minha porção. E quando eu me distanciei, o que eu faço? Arrependa-se. Arrependa-se. Simples de falar, difícil na prática, eu sei. Mas essa é a pregação do Evangelho. Arrependa-se. Apocalipse fala muito sobre, nas cartas. Vê onde vocês fizeram besteira, volta, arrependa-se e vai para frente. Nós temos um Deus que quer encher seu coração. Eu quero te convidar a se colocar em pé comigo nessa manhã, para nós orarmos um pouco, para nós enchermos nosso coração de esperança, para nós revigorar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu te pergunto nessa manhã, há esperança no teu coração? Como que você está? Eu quero te levar por esse caminho das misericórdias. Lembre sobre a tua vida das misericórdias do Senhor. Lembra da compaixão. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Que isso te anime nessa manhã, que isso te alegre. Mas pastor, eu estou arrebentado. Então esse lugar, presença de Deus, é o lugar que te renova. Esse é o lugar que te trata. Esse é o lugar que te cura. Um lugar de cura. Nós vemos as coisas, lemos o mundo, mas entendemos que o Senhor está se revelando a nós. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós sabemos que são tempos difíceis, muitos irmãos estão passando pela dor, pela prova, pela angústia, Deus. Mas eu creio que estando nós alinhados contigo, Pai, e no centro da sua vontade, ó Pai, nosso coração é cheio da tua presença, nesse lugar chamado presença de Deus, nesse lugar, vontade de Deus, nossos sonhos são regenerados, e o Senhor vai dando direção sobre a tua vida, meu irmão, nessa manhã, o Senhor te encha de esperança, que o Espírito Santo, que é consolador, te envolva nesse momento que você vive, dizendo sim, há esperança para você, sim, há um tempo novo diante dos seus olhos, sim, Deus é poderoso sobre ti, e sim, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Que o seu coração e o meu coração nessa manhã sejam guardados no Senhor, sejam animados novamente, não pelo aquilo que vê, mas pelo sopro do Espírito. Sopra sobre a sua vida, sopra sobre a sua vida. E Espírito de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, tome o teu coração nessa manhã. Espírito de Deus, renova-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Temos algum recado? Não? Então eu queria dar a bênção para você, e isso é honroso. Isso é honroso.
Eu queria que você tivesse um olhar, então. Nós vamos partilhar da bênção agora. Nós no Brasil temos o culto, de modo geral, né? Principalmente no interior, mais à noite. Mas nós aqui, várias igrejas em Maringá, por exemplo, mundo afora, pode ser que tenha culto nessa manhã. E a hora que nós estamos dando a bênção, de uma maneira espiritual, desse Deus que nós servimos, nós estamos conectando, estamos interligados com cristãos de toda a terra. Gente, isso é poderoso demais, o nosso Deus. Estenda a sua mão, receba a bênção, e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a tua vida, da tua família e de toda a igreja de Cristo, espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.